o Masson já fez as apresentações, nós vamos falar um pouquinho sobre benefícios aos corretores de imóveis, tá? Quando a gente fala em benefícios, nós vamos nos lembrar, nos remeter diretamente a uma coisa que eu acho que os corretores de imóveis devem correr, né? Vocês plantam um sonho, vendem a aposentadoria através do quê? De compra e venda de imóvel. Para que se aposentar? Se você comprar bastante imóvel, você vai ter o quê? A sua aposentadoria garantida. Então eu venho mostrar agora uma outra face para vocês, que é com relação aos benefícios do INSS, tá? E muitas pessoas pensam, eu não sou empregado, eu não tenho direito. E isso realmente é uma grande mentira. O INSS, diferentemente do que muita gente pensa, ele é um sistema o quê? Contributivo. Se eu não pagar, eu não vou ter acesso. Nunca, nunca. Mas é real? É real. O que acontece com o INSS? Ele tem natureza o quê? Contributiva. Para poder ter acesso aos benefícios, eu vou ter que pagar. Pagar uma coisa que se chama o quê? Contribuição. É a mesma coisa que se eu fizesse um seguro de carro. Para eu ter acesso, se eu bater meu carro hoje, aconteceu um sinistro. Eu posso pedir uma indenização? Posso. Só que eu só vou pedir uma indenização se eu fizer exatamente o quê? Tiver contratado o sinistro. O INSS nada mais é do que um contrato do quê? Um contrato de seguro. É o Regime Geral de Previdência Social, né? É o nosso seguro social. E nós vamos ter que pagar. Não vai ter saída? Não, não vai ter saída. Aí se eu comprovar que realmente eu trabalhei, se você trabalhou e não pagou, o INSS não vai te dar nenhuma cobertura. É até engraçado, esses dias na nossa sala conversando, e um advogado chegou para mim e falou, minha mãe já completou os 65, já está com 60 anos. Ela pode pedir aposentadoria por idade? Pode sim, desde que ela tenha feito o quê? Que ela tenha contribuído para o Regime Geral de Previdência Social, que é o nosso INSS. Eu vou ter que fazer uma coisa que se chama sanar fonte de custeio, colocar dinheirinho no cofrinho. É isso que eu preciso fazer. E os corretores de imóveis também precisam fazer isso. Existem dois tipos de corretor de imóvel. Aquele que é o quê? O empregado, que possui vínculo empregatício, carteira de trabalho, patrão, subordinação, tudo 13º, férias. E tem aquele que é o quê? O prestador de serviço, né? Que a grande maioria, o trabalhador é o quê? Autônomo, ou que presta serviço para alguma o quê? Para alguma imobiliária, ou tem sua própria imobiliária. Então essas duas pessoas são o quê? São segurados obrigatórios da Previdência Social. Eu pago se eu quiser? Bom, na verdade, nós que somos prestadores de serviço, nós temos uma possibilidade de fazer o quê? De maquiar a nossa situação. É a mesma coisa. Passar um blanchinho no rosto, um lapinho e sair bonitinha, sem que ninguém perceba. Agora, e o empregado? O empregado não tem essa possibilidade de maquiagem. Obrigatoriamente ele vê retido o quê? Na fonte dele, os 8, 9 ou 11%. Tanto o empregado como o contribuinte individual são, sim, segurados obrigatórios da Previdência Social. Antes, a nossa maquiagem era muito bem feita. Eu ficava quieto, não precisava pagar nada, não vou me aposentar. Não, eu tenho outro tipo de aposentadoria. Porém, em meados de 2005, 2006, a Receita Federal do Brasil, ela decidiu se juntar com a Receita Previdenciária. Nossa, por que eles fizeram isso? Realmente para cruzar os dados. Foi para pegar empregado? De jeito nenhum. Foi para achar onde estão os contribuintes individuais, onde estão os empresários, onde estão os trabalhadores autônomos, que entram o médico, o dentista, o corretor de imóvel, quem mais? O contador, aquelas pessoas que não pagam o INSS ou que pagam sob uma alíquota mínima, referente a salário mínimo, mas que declaram uma boa quantia de imposto de renda. Então ele vai falar, opa, peraí, vamos começar a cruzar o dado? Da onde está saindo esse dinheiro? Qual é a sua renda? Se você declara 8, 9, 10 mil mês de imposto de renda, como que você não paga INSS? E agora a Receita está cada vez mais o quê? Mais esperta. Ela está vindo e realmente está o quê? Está pegando. Está pegando para quem? Para esse contribuinte individual, para esse o quê? Para esse trabalhador autônomo.
O trabalhador autônomo, aquele que tem a sua imobiliária, aquele que presta serviço para alguma imobiliária sem vínculo empregatício, ele é conhecido, tá? Popularmente pela Previdência Social como contribuinte individual. Ele tem que pagar o INSS, como eu falei para vocês, obrigatoriamente. O seguro é o quê? Contributivo, obrigatório e ainda é o quê? Solidário. Como assim solidário? Além dessas contribuições, talvez possam acontecer o quê? Alguns fatos incertos que a gente não estava esperando, como, por exemplo, a doença, como, por exemplo, para as mulheres, a gravidez. E todos esses riscos sociais serão o quê? Serão pagos pelo INSS, serão cobertos pelo INSS, porque você contratou uma coisa que se chama seguro. E quando eu contrato seguro, muitas vezes seguro é solidário. É a mesma coisa, você compra um carro num dia, paga a primeira parcela do seguro e no outro dia você faz o quê? Bate o carro. Mas eu nem quitei o seguro ainda. Ele vai ser solidário com você. A mesma coisa o INSS é. Se você começa a pagar hoje e amanhã você morrer, os seus dependentes vão ter direito a quê? Ao seu benefício de pensão por morte. Em contrapartida, por mais que ele seja solidário, tem gente que trabalha quanto? 30, 29 anos, uma mulher trabalhando, e a hora que ela vai pegar a aposentadoria, o que acontece? Ela morre. E esse dinheiro vai para onde? Perdeu. O sistema ele não faz o quê? Não devolve para ninguém essas contribuições. Acontece com frequência isso? Acontece. Essa é a solidariedade do INSS. Um paga pelo outro, certo? Bom, então vocês são segurados obrigatórios? Sim. Devem pagar? Devem. Se forem empregados, quem que faz essa arrecadação? O próprio quê? O próprio empregador, né? O dono da imobiliária, o dono da empresa que vocês trabalham. E ele paga quanto? 8, 9 ou 11%, de acordo com a faixa salarial de vocês. E ele paga também uma coisa que se chama contribuição patronal. O empregado é muito caro para quem? Para o patrão, né? Por isso que a gente tenta cada vez mais e mais diminuir o rol de empregados. O contribuinte individual. O contribuinte individual, vocês, prestadores de serviço, vocês devem pagar quanto? Os famosos 20%. E 20% sobre o quê? Sobre o valor que eu quiser? Sobre o valor que eu declarar? Infelizmente não. Na verdade, você deveria pagar 20% sobre o quê? Sobre a sua remuneração. Isso acontece? Não. Porque hoje a gente tem essa possibilidade de fazer a tal da maquiagem. Mas em breve, provavelmente, essa maquiagem vai acabar. E já está acabando. Começou com o médico e começou com o dentista. Fazer o quê? Cruzamentos de dados. Então você vai ter que pagar o quê? Você vai ter que pagar sobre o valor do quê? Da sua remuneração. Só que a da minha remuneração total? Não. Todas as contribuições vertidas para o INSS devem ser limitadas a uma coisa que se chama o quê? Teto previdenciário. Nenhuma contribuição pode ser inferior ao referente a salário mínimo, ou seja, 20% sobre o salário mínimo, ou ainda 20% sobre R$ 3.691. Vou pagar tudo isso do INSS? Vai sim. E quanto é esses 20%? Dá quase uns R$ 750. É muito dinheiro? Muito. Eu vou ter esse retorno? A verdade? Não. Dificilmente. Tá? Muito difícil. Por quê? Porque o INSS ele criou algumas fontes para reduzir cada vez mais o valor do benefício de vocês. É o famoso o quê? Fator previdenciário. Tá ainda? Existe esse fator ainda? Ou se existe? Tá lá. Mas ele está correndo risco de acabar? Sim. Ontem, se vocês acompanharam as mídias, elas falaram muito sobre isso, que o presidente do INSS pede o quê? Para que o fator acabe. Porém, se o fator acabar, vai vir uma coisa que se chama limitação etária. Hoje mesmo na minha sala, eu estava na sala conversando com o Dr. Marcelo, ele falou, eu vou me aposentar aos 51 anos? Se o fator cair, não. Mas eu tenho direito adquirido, eu tenho direito adquirido. Não tem. Se
Você só tem direito adquirido no direito previdenciário quando você preenche todos os requisitos para uma aposentadoria. E a aposentadoria é quanto tempo para o homem? 35 anos de contribuição. Só essa? Não. Tem aposentadoria por idade. Para o médico, para o dentista, para o corretor. O médico e o dentista ele ainda tem uma aposentadoria diferenciada, que é a aposentadoria especial, mas eles fogem, saem correndo dessa aposentadoria porque não pode voltar ao exercício da atividade anterior. Agora, o corretor pode se aposentar aos 35? Pode. Pode sim. E se aposentar por idade? Também. Quanto que é essa idade? 65 anos homem e mais 15 anos efetivamente o quê? Contribuídos. E para a mulher? 30 anos no tempo de contribuição e 60 anos, mulher como tem a tripla jornada, tem quanto? Tem 5 anos a menos, 60 anos de idade com 15 anos de contribuição. Independentemente de eu pagar como contribuinte individual, sem problema algum. Você pode ter direito a esse benefício? Sim. E com relação aos demais benefícios, também vou ter acesso? Com certeza. Todos? Todos. Eu estou incapacitada de trabalhar, mas eu não sou empregada. Não tem problema algum você não ser empregado. Sou corretor de imóveis. Estou com problema na perna, com uma artrose no joelho, e eu, como corretor de imóveis, tenho que sair, tenho que andar, faço muitas visitas com os clientes, problema nas costas, depressão, síndrome do pânico, tá? Hérnia de hiato, hérnia de disco, todas as doenças possíveis e impossíveis que me geram uma coisa que se chama o quê? Incapacidade. Nós estamos vendo o ator da Globo, Giannichini, com câncer. Ninguém esperava isso daquele homem bonito, jovem. Isso pode acontecer comigo, com o senhor, com a senhora. E daí? Eu vou chegar aonde para pedir? Eu não posso trabalhar. Como que eu vou pagar minhas contas? Não posso vender imóveis. Não tenho como fazer isso. Estou doente, estou incapacitado. É a hora de eu bater aonde? Bater lá na portinha do INSS. Mesmo não sendo empregada? Mesmo não sendo empregada, uma vez que eu faço o quê? Eu verto contribuições para o sistema, eu tenho direito a um benefício. Tá? E esse benefício se chama como? Se a sua incapacidade for total, porém temporária, ela tem o quê? Prazo para acabar, você vai receber uma coisa que se chama auxílio-doença. Nossa, todos têm direito? Todos. Todos sim. Sendo empregados, sendo autônomos, contribuintes individuais, tanto faz. Mas eu sou empresário, eu sou dono da minha imobiliária. Não tem problema. Você também tem esse direito. Porque por um determinado período você está impossibilitado de exercer sua atividade laboral. Se essa incapacidade se tornar o quê? Total e permanente, você pode passar a receber uma aposentadoria por invalidez. Que hoje, infelizmente, é o melhor benefício que tem, a aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque não tem aplicação do tão que assombra tanto a nossa vida, o tal do fator previdenciário. Uma vez que a expectativa de vida do doente já está o quê? Totalmente prejudicada. Então ele não tem realmente mais aquela expectativa de vida de 73 anos como como a grande maioria dos brasileiros tem. E esse fator previdenciário é baseado no quê? Na expectativa de sobrevida do futuro aposentado. O INSS fala, opa, se ele vai viver 73 anos e vai se aposentar com 50, ele vai passar praticamente mais tempo que aposentado do que efetivamente pagando. Então, corretores, vocês têm direito, não só corretores, todos os outros contribuintes individuais, prestadores de serviço, têm direito a todos os benefícios. Não só para você, como também para quem? Como também para os seus dependentes. Tem o cônjuge? Não fique preocupado. Morreu amanhã? A sua mulher vai receber 100% do seu salário de benefício, sem aplicação do fator. Por quê? Porque você já não tem uma expectativa de vida. Você já morreu mesmo. Todo mundo que mora na minha casa? Não, somente os dependentes. Os cônjuges, os filhos até 21 anos, não impera a maioridade civil aqui. Não impera. A lei previdenciária é clara. O filho é até 21 anos. Eu tenho um filho inválido, eu me preocupo tanto com o filho inválido. Não fique com medo. Se você vier a falecer e você for segurada da Previdência Social, sempre pagar as contribuições, estiver em dia com o quê?
com o INSS, ele vai ter direito ao seu benefício. Só ele? Eu não sou casada no papel, eu sou companheira. Hoje é a grande tendência, né? Todo mundo já está dispensando o papel. Posso pedir para o meu companheiro? Sim, sem problema algum. Preciso provar que eu dependo economicamente dele? De forma alguma. Basta eu comprovar o quê? O meu status de união estável. O INSS, inclusive, foi a primeira autarquia federal a fazer o quê? O reconhecimento da união estável homossexual. Muito antes do STF dar aquela decisão, o companheiro homossexual já tinha direito a receber benefícios da Previdência Social. Tanto a pensão por morte, como o auxílio quê? O auxílio reclusão. A gente não imagina que vai ser preso. Porém, se for preso e se for segurado de baixa renda, pagar aí até R$ 862 de Previdência Social, terá direito também, os dependentes também terão direito ao auxílio reclusão. Por favor, toda vez que vocês veem aquele e-mail que fala, cada filho de preso terá direito a R$ 862,11. É mentira. É mentira, tá? Primeiro que não preciso, é um benefício só rateado o quê? Pelos números de dependentes. E se ele for segurado de baixa renda, não é que ele vai ganhar 862, talvez ele ganhe apenas o salário mínimo. Então, saibam desde já, aquele e-mail é uma mentira. É uma mentira. É um benefício só, rateado pelo número de dependentes que houver. Geralmente são filhos menores, tem companheira, tem mãe que aparece no meio, tem irmão inválido. A festa é bem grande no auxílio reclusão. Mas vamos pensar que não vai ser o caso de ninguém aqui, o auxílio reclusão, né? Agora, a morte é algo muito certo. Então, nós temos que deixar, pelo menos, os nossos dependentes bem amparados. E o INSS está aí para fazer essa cobertura. Está doente? Muito bem. Nunca pagou o INSS? Corre pagar primeiro antes de morrer, tá? É muito importante fazer isso. É um benefício que independe de carência, ou seja, se eu verter uma única contribuição, eu já vou ter garantido esse direito. E façam isso antes da reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência também tem essa diretriz, acabar com o quê? Com essa única contribuição. Ele vai querer ter o quê? Um número mínimo de 12 contribuições. Por hora, tá doentinho? Opa, tô sim. Vamos lá, vamos verter uma contribuição, pelo menos a esposa vai ficar com benefício, os filhos vão ficar com benefício. Isso é uma forma de fraudar a Previdência? De forma nenhuma. A lei é omissa com relação a isso. Ela fala que o benefício de pensão por morte independe de carência. Certo? Bom, diante desse grande rol de benefícios que nós temos que ter plena consciência que nós vamos ter que fazer o quê? Pagar. Não existe, puxando um pouquinho de sardinha para o lado do INSS, não existe no mundo regime geral de previdência social que faça cobertura de tantos eventos quanto o INSS faz. Porém, a regra de contrapartida é um pouco complicada, tá? Em virtude do quê? Da benditinha da base de cálculo. A base de cálculo, hoje, a partir de 99, ela mudou. E ela veio prejudicar quem? Veio prejudicar o segurado. De 90 para cá, só houveram mudanças contra o segurado. Não veio nada para melhorar. Nada. Acabaram com o tal do pecúlio, que era quando a gente estava aposentado e recebia o quê? Continuava trabalhando, a gente tinha essa devolução dessas contribuições. Não existe mais isso. Não tem o quê? A vinculação do reajuste do aposentado ao reajuste do quê? Do salário mínimo. E a nossa esperança estava na presidente Dilma em mudar essa situação. E ela vetou. O único artigo da lei de diretrizes que ela vetou foi exatamente esse. Vincular o reajuste do aposentado ao salário mínimo. Por isso, às vezes o pai de vocês, ou vocês mesmos que recebem o quê? Eu pagava sobre 4 salários, hoje eu recebo 2. É uma tendência, é joguinho de Pac-Man. Por quê? Porque o salário de benefício vai o quê? Vai sendo comido pelo salário mínimo. O salário mínimo, ele aumenta 2, 3 vezes mais que o reajuste do aposentado. Ainda mais um governo assistencialista como o nosso. Tá? Nós temos uma média ali, aumentar 10, 12% do salário mínimo, o reajuste do aposentado 3, 4, e ano passado, na época de eleição, aumentou 7. Mas isso foi uma coisa o quê? Inédita.
não há essa vinculação. Não adianta falar, ah, mas eu pagava. Você pagava, porém, desde já saiba, não há vinculação. Eu pago sobre o quê? Sobre a minha remuneração. Se a sua remuneração equivale a R$2.000, o que dá aproximadamente 3,5 salários, não vai ser vinculado a esse salário mínimo o seu futuro o quê? Seu futuro reajuste. Tá? Por mais que a gente saiba que a partir do momento que sobe o salário mínimo, tudo sobe. Cesta básica sobe, água sobe, luz sobe, todas as contas sobem. Porém, o nosso salário é o quê? Não é reajustado da mesma forma que o salário mínimo. Então, nós estamos aí diante do quê? Tem uma crise muito grande e essa crise vai perdurar? Vai. Não temos saída? Por hora, não. Por hora, não temos saída. A nossa grande esperança era a presidente Dilma passar esse projeto, foi a única coisa que ela vetou. Então, hoje o aposentado continua em luto, estava e vai continuar em luto por conta disso. Não vai adiantar, esse ano vai continuar sendo assim, vamos aguardar o próximo projeto. E vocês têm que ter também o quê? Essa consciência. Não façam essa vinculação. Vocês vão se decepcionar e muito. Agora, tem um outro benefício que às vezes nem sabe que a gente tem direito, né? Mas esse não é destinado a todos, é destinado somente às mulheres. E eu vejo que na classe de corretores nós temos muitas mulheres hoje. E elas têm direito também ao quê? É uma coisa que se chama licença maternidade. Mas eu vou poder parar de trabalhar esses 4 meses, esses 120 dias? Depende. Se você vai parar ou não de trabalhar, o INSS vai te pagar. Mesmo não sendo empregado, mesmo você não sendo empregado. Você contribuiu para a Previdência, ele vai te pagar. E eu posso, inclusive, fazer uma coisa que chama o quê? Programar o meu salário maternidade. Aí é um momento importante. Eu tenho a possibilidade, as mulheres que ainda estão o quê? Estão querendo ter filhos, em fazer a programação desse salário maternidade. E como que será feita essa programação? A base de cálculo para o salário maternidade são só os últimos 12 meses. 12 meses antes do quê? Antes da gestação. Ou melhor, até o nascimento da criança. Então, se eu contribuir sobre o teto da Previdência Social, quanto tempo? 12 meses. Ao final dessa gestação, eu vou estar recebendo quanto? 4 meses de teto da Previdência Social. Fizemos uma continha básica, você consegue ainda ganhar quanto? Quase R$7.000 dentro desses 4 meses. Você vai gastar aí uns 7.800, uma vez que você vai fazer as contribuições sobre o teto, porém você vai receber o quê? 4 meses de R$3.691. Tá? Então tem coisa que ainda a gente consegue fazer o quê? Que a gente consegue arrumar, que a gente consegue maquiar, modelar o nosso modo. E esse é o caso da segurada contribuinte individual, que é a corretora de imóveis. Ela pode fazer isso? Pode. Não há nada de legal? De forma nenhuma. Porém, é importante colocar que logo que começa a pagar, vocês têm que se preparar para ficar grávida. Porque senão vocês vão pagar muito tempo e o rombo vai ser maior. Tá? Então eu faço um planejamento de apenas o quê? 12 meses pagando o teto. Se vocês passarem disso, se não der certo, daí vocês vão ter que gastar um pouquinho mais. Talvez não compense. Tem que ser bem na tabelinha, uma coisa rápida. Então, mulheres, aproveitem essa oportunidade que vocês têm. Se vocês forem corretoras de imóveis empregadas, daí não tem como. Vai ser o valor do quê? O valor da última remuneração. Mesmo que for superior ao teto, Antes a gente não tinha nenhuma limitação para a empregada. Corretora, dentista, médica, gerente de RH, todas elas tinham o salário o quê? Era o salário integral. Eis que nasceu os trigêmeos da Fátima Bernardes. E a Globo não desembolsou nada. Quem que desembolsou? O INSS pagou 70 mil de salário maternidade. Não, mas não é o empregador que paga? É o empregador que paga e ele é o quê? Compensado logo na próxima o quê? Nas próximas contribuições pelo INSS. Daí o INSS falou, opa, isso não está certo. Daí ele limitou o quê? Ele limitou esse salário de benefício ao teto do ministro do STF, que gira em torno de uns 27, 30 mil. Então, nenhuma segurada da Previdência Social poderá ganhar mais que 30 mil, o que só ocorre no caso de salário maternidade. Todos os outros benefícios são o quê?
limitados ao teto da Previdência Social. É pouco? Olha, ele até não é muito. Porém, se você conseguir trabalhar com ele, ele é algo que extremamente necessário. Nós vamos precisar dele. Não com relação aos benefícios programados, porque muitos de vocês programam a vida através do quê? De outras empreitadas, como por exemplo o quê? Imóveis, ações, aplicações bancárias, previdência privada. Mas não vamos pensar o quê? Não vamos pensar só nesses benefícios programados. Idade e tempo de contribuição. Vamos pensar nos benefícios que são o quê? Que são realmente inesperados. Eles a gente não sabe quando que ele vai acontecer. Que é o quê? Um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, uma pensão por morte. Então eu tenho que estar o quê? Eu tenho que ter cobertura para isso. Somente para esses benefícios do quê? De natureza extraordinária. Às vezes não sou nem eu que vou usufruí-los. São quem? São os meus dependentes. Certinho? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Bom, base de cálculo. Isso é sempre uma dúvida. Todo mundo fala, são só os 36 últimos meses? Não são mais os 36 últimos meses. A partir de 99, mudou. E agora é o quê? Todo o período contributivo. Nossa, então eu vou ter que pagar muito durante muito tempo? Sim, só que o INSS, óbvio, ele tem que te dar um presente. Então ele fala, os 80% maiores salários, os 20% menores salários, no caso de desemprego, no momento em que você estava vendendo pouco imóvel, teve que contribuir pouquinho, o INSS vai desconsiderar esses períodos. Então, eu vou ter o quê? Eu vou fazer a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, sendo que os 20 menores eu vou o quê? Desconsiderar. Se eu paguei a vida inteira de teto, durante quanto tempo eu posso pagar o quê? Pagar sobre salário mínimo. É só fazer a conta. Tem aí 35 anos vezes 12, você vai ter aí umas quase 400 contribuições. 400 contribuições eu vou ter a quanto? Os 20% menores. Certo? Quanto que eu vou tirar? 80 contribuições. Esse você pode pagar sobre salário mínimo sem medo, de olho fechado, sem problema nenhum. Pode pagar? Pode. E se não pagar nada? Olha, às vezes é até melhor não pagar nada, para não entrar na base de cálculo. Agora, se você decidir fazer o quê? O fato de você não pagar e não ter preenchido os requisitos para uma aposentadoria, num caso de óbito, você não vai ter direito a deixar a pensão. Essa é a minha única preocupação. Certo? Quem que perguntou? Foi. Mas pagar, você vai ter que pagar pelo menos uma a cada 12 meses para fazer o quê? Para garantir a qualidade de segurado e deixar a sua esposa, os seus filhos devidamente segurados da Previdência Social. Um a cada 12 meses. Deixa eu explicar. Já implementei, eu não vou me aposentar por tempo de contribuição. Tá, vou pagar quanto? Quero 15 anos, quero me aposentar por idade. Não vou ter como chegar onde? Não vou ter como chegar aos 35 anos. E o que eu faço nesse caso? Bom, eu posso fazer o seguinte. Estou com 60 anos. Faltam 5 anos. Eu já tenho 60 mulheres e 65 homens. Eu já tenho 15 anos pago. Preciso continuar vertendo contribuição para o INSS? Eu não aguento mais pagar. Não, não precisa. Se você já sanou a fonte de custeio, se eu quiser parar de trabalhar hoje, com 45 anos, eu posso parar e esperar os 65 chegar. Só que eu corro um risco. O risco de morrer, o risco de ficar doente. Se for mulher, o risco de adotar, porque engravidar. Nós temos a Solange Gomes com 55 que engravidou, né? Mas eu não posso o quê? Perder a qualidade de segurado. Então, a cada 12 meses, se você já implantou o seu requisito fonte de custeio, você verte uma contribuição. E você mantém o quê? A sua qualidade de segurado. Você não deixa ela morrer. Agora, se você tem uma base de cálculo boa, é importante você não fazer o quê? Contribuições de valor muito pequenininho. Por quê? Porque eu quero sempre aumentar mais ainda o meu valor de benefício. Só paguei sobre salário mínimo, Ana Júlia? Muito bom. Você pode, inclusive, fazer o quê? Aderir ao plano que chama plano simplificado. É de 11% só. Tá? Contribuinte individual, ele paga no 11,63, 11%. R$ 59.
Agora, pois não. Se for sócio de empresa? Sócio de empresa. O sócio de empresa, sócio administrador, ele recebe o quê? Prolabore. Tá? O prolabore, o empresário, antes nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma categoria distinta de empresário. Hoje não. O empresário, ele é considerado o quê? Contribuinte individual, prestador de serviço. A única diferença é que se tiver bastante empregado, vai vir onde? Vai vir na GFIP, o desconto. Obrigado a pagar? Obrigado a pagar. O sócio, que só é sócio, que só ofere o quê? Lucro, esse não é o quê? Segurado obrigatório. Eu preciso ser sócio o quê? Administrador, sócio-diretor, daí eu sou obrigada a pagar. E a alíquota de contribuição, novamente, é 20%. Certo? Não chora. Tem que pagar. Você pode precisar. Você pode pagar o quê? Você pode pagar sobre o salário mínimo. Qual o tempo de carência? Para quê? Se começa a pagar hoje, se precisa daqui a 2 meses. Bom, paguei hoje, a primeira, morri amanhã, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Posso receber a pensão? Pode. Paguei hoje, fui preso, amanhã eu recebo um auxílio reclusão. Agora, paguei hoje, sofri um acidente de qualquer natureza, desci do Rio de Boia e bati a cabeça, tá? E daí? Acidente de qualquer natureza. Amanhã o INSS ficou meio tantã, né? Perdeu massa cerebral e nunca mais vai voltar ao normal. Como houve um acidente de qualquer natureza, o INSS vai falar, vou te dar um benefício de auxílio-doença. E depois transformá-lo em aposentadoria por invalidez. Agora, daí tem um problema. Peguei e comecei a pagar hoje. E amanhã eu pego o quê? Amanhã eu pego uma hérnia de ato, uma hérnia de disco. Daí eu vou ter que ter uma carência mínima de 12 meses. Para os benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, eu preciso de, no mínimo, 12 contribuições. Exceto acidente de trabalho, acidentes de qualquer natureza e uma lista de doenças. Que eu vou ter o quê? Parkinson, que eu vou ter o quê? Câncer, que eu vou ter AIDS, hepatite, alguma dessas doenças bem o quê? Bem crônicas. Agora, para uma doença, uma artrose no joelho, um bico de papagaio, um glaucoma, daí eu não consigo enquadrar, tem que ter uma carência mínima. E para aposentadoria por idade, 180 contribuições, por tempo de contribuição, 35 anos. Certo? Fala, doutora. Fala. A senhora comenta assim, fica uma carência mínima de 12 meses. Por exemplo, assim, paguei 15, fiquei 5 anos sem pagar. Sim. Aí me dá uma artrose. Uma artrose, muito bem. Então, paguei 15, estou há 5 anos sem pagar. Para eu retornar à Previdência Social, o reingresso são só o quê? 4 meses, 1/3 da carência mínima, certo? Porém, essa artrose, ela não pode ter sido o quê? Pré-existente ao seu reingresso. Como que a gente trabalha se ela for pré-existente ao ingresso? Eu sempre faço a comparação bem grotesca. Eu posso entrar no INSS com AIDS, ingressar no regime geral com AIDS? Posso. Eu só estou doente, porém eu não estou o quê? Incapacitada. O que não posso? Eu não posso entrar já incapacitada. Eu posso estar doente, porém essa doença agravou-se de tal maneira que me gerou uma incapacidade. É na tese do agravamento que a gente trabalha, tá? É a mesma coisa a artrose. Eu já tenho artrose, só que ela vai agravando-se de uma tal maneira que vai gerar uma coisa que se chama a incapacidade. A doença por si só não gera o benefício. Eu não sei se vocês já ouviram falar, quem tem câncer tem direito ao benefício. Não, não tem direito ao benefício. Do INSS não. Tem isenção de imposto de renda, tem algumas questões com IPVA, mas do INSS não tem o quê? Não tem benefício. Desde que se comprove o quê? A incapacidade. Eu preciso comprovar a incapacidade. Então, o simples fato de eu ter tido câncer uma vez na vida não vai me gerar benefício? Se hoje você curou do câncer, se você está bem, se você não está mais incapacitada, não terá benefício. Fala. Como é que se prova a incapacidade? Laudo médico. Na verdade, nós temos um grande problema hoje na Previdência Social, talvez o maior problema, que é com relação aos benefícios por incapacidade, não por conta do sistema, mas por conta do quê? Da perícia médica. Tá? Ontem eu estava conversando até com um advogado, ele falou, nossa, minha esposa foi ao INSS, foi super bem tratada, deu tudo certo. Eu falei, por quê? Porque se comprovou a incapacidade dela. Você levou o exame dela. Você levou o que o médico, o quê? O que o médico pessoal dela escreveu, o médico particular.
Não tem como uma perícia médica, eu chegar na perícia médica e o médico olhar o problema que eu tenho. Não vai acontecer isso, ele atende 200, 300 pessoas por dia. Então, o que eu tenho que levar? Eu tenho que levar subsídios para ele se convencer da minha capacidade. Bons laudos médicos, bons exames médicos. Eu sempre falo, benefício por incapacidade, os melhores, joelho e coluna. Por quê? Porque qualquer chapa mostra o problema. Os piores, problemas psiquiátricos. Por quê? Porque eu não tenho exame que comprove uma depressão. Eu não tenho exame que comprove uma síndrome do pânico, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar. Esses são os mais difíceis. Mas está aí o grande problema da previdência social. E no mundo de hoje, onde o estresse, muita coisa, nos leva aos benefícios por incapacidade. É algo natural. Pois não. Posso pagar retroativo? Bom, pagar retroativo. O que seria isso? Eu chamo isso de retroação da DIC. Retroagir a data do início das contribuições. Você pode pagar retroativo desde que a primeira tenha sido o quê? Em dia. Vamos pensar. A Bianca, por exemplo, que está ali atrás, ela se inscreveu na Previdência Social como contribuinte individual, ela é prestadora de serviço também, advogada, como a maioria dos corretores. Só que ela fez o quê? Ela pagou a primeira em dia, pagou a segunda em dia. A hora que chegou na terceira, teve um problema no escritório, ela não tinha mais ação, estava difícil de trabalhar, teve um problema de doença, o que ela fez? Parou de pagar o INSS. Passou 1, passou 2, passou 4, passou 5 meses sem pagar absolutamente nada. Voltou a pagar INSS. Próximo de se aposentar, a Bianca fala o quê? Eu quero pagar retroativo. Ela pode. Como a primeira foi paga devidamente em dia, eu falo até o dia 15 do mês subsequente ao mês passado, né? Esse mês nós estamos pagando com referência ao mês o quê? Ao mês 7. Como ela pagou em dia, esse tempo inclusive vai ser contado para carência mínima. Caso contrário, eu até posso pagar o quê? Retroativo, porém não vai contar como carência. Importante colocar que para o contribuinte individual, eu tenho que comprovar o exercício da atividade para pagar o retroativo. Para o advogado é fácil, para o corretor de imóvel é fácil também comprovar o quê? O exercício da atividade. Seria o quê? A inscrição no CRESSE, seria a venda de um imóvel, uma transação, a assinatura de um contrato, dá para comprovar. Se eu acho que compensa, eu já me perguntei, não. Depende muito, 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 muito. Mas a pessoa tem que ter muito dinheiro para investir nisso. Eu dificilmente acho vantajoso. Primeiro porque os juros do INSS, a taxa é o quê? Selic. Tá? Muitas vezes o INSS incide multa sobre isso. Tem uma questão de denúncia voluntária que faz o quê? Isenta da multa. Mas os juros, a taxa Selic fica bem cara. Então, muitas vezes eu falo, pague contribuições mais altas e se aposente mais tarde. Não adianta você ficar pagando juros sobre contribuição o quê? Sobre contribuição pequena. Esperei mais 2 anos e nesses 2 anos pague contribuições de teto. Vale a pena. Certo? Mas vale, se a pessoa quer pagar. Ontem eu recebi um cliente no escritório desesperado. Eu quero pagar 3 anos da minha mulher lá atrás. Ela tinha inscrição, inclusive, como empresária. Pode pagar? Pode. Falei, você tem esse dinheiro para dispor? Ah, eu vou vender um carro para fazer isso. Por quê? Porque ele fala que a mulher dele não aguentava mais trabalhar. É uma opção. Não há opção. Ele falou, você faria isso? Eu falei, eu não. Eu não faria, eu esperava mais 3 anos para se aposentar. É muito mais vantajoso, pode ter certeza. Sabe que se ele colocar esse dinheiro na aplicação, vai render muito mais mesmo. E qual o melhor momento de se aposentar, né? Porque muita gente fala, eu tenho uns 35 anos, mas eu tenho 50 anos, sou jovem, vai ter esse tal de fator previdenciário, é uma tristeza, diminui. Vai diminuir, com 50 anos vai diminuir quase 40%. É real? É real. Mas compensa eu me aposentar? Sim, compensa. Compensa sim. Compensa quando? Implementou todos os requisitos? Compensa pegar o dinheiro. Mas só que não compensa fazer o quê? Colocá-lo onde? Colocá-lo na sua conta diária. Se você está em atividade ainda, se você está em atividade, está no mercado de trabalho, o que compensa fazer? Aplicá-lo. Se você aplicar aqueles R$1.300, R$1.500 que você vai receber de aposentadoria, compensa muito mais do que você esperar os 64 anos, que é quando o fator zera. O fator zera aos 64 anos, zerado, bonitinho, zerado, 64 anos.
Se você pegar, você vai ficar 15 anos ainda recebendo, 14 anos, para quê? Aplica esse dinheiro e continua trabalhando. Você pode ter certeza que vai render muito mais do que esperar o quê? O fator zerar. Então, o momento certo é sempre o momento da implementação dos requisitos. Vale a pena, pois não? Nesse caso, de pagar retroativo. Sim. No caso da minha esposa. Eu estava pensando justamente nisso. Como fazer... Esse pagamento. Com base que... Bom, na verdade, como que eu vou chegar a esse valor? O INSS faz o que hoje? Ele chega no valor de benefício. Ele vai fazer o quê? Uma média aritmética simples desses 80% maiores salários de contribuição e vai aplicar uma alíquota de 20%, tá? E vai falar para o senhor pagar relativo a esse salário de benefício já criado. Em 97 ela tinha empresa, não contribuiu antes do INSS. Sim. Não recolheu. Nada. Certo. Eu consigo... É para aposentadoria por idade ou tempo de contribuição? Tempo de contribuição, ela até pode fazer. Por quê? Porque ela já tem 15 anos pagos o quê? Em dia. Aposentadoria por tempo de contribuição, todo mundo fala 30 anos para a mulher, porém tem que ter 15 anos de carência. É o quê? Contribuições vertidas em dia. Se fosse por idade, eu ia falar, nem tente. Mas por tempo de contribuição, até o senhor pode fazer isso. Mas ela vai chegar nessa base de cálculo. Ele vai fazer um salário de benefício e vai aplicar. Ele faz a base geral e aplica 20%. Aplica os juros. A multa, como é uma coisa que é voluntária, você consegue isentar. Mas os juros tem. E é alto. Muito. De 97 para cá. Tem parcelamento? Não. Ele vai tentar fazer tudo de uma vez. Pode até parcelar, mas enquanto isso você não pode requerer o benefício. Então, às vezes, não dá certo. As pessoas querem para já pedir o benefício. Então, não tem como. Ele não, até você quitar esse parcelamento, muitas vezes ele não te concede o benefício. Mas a multa é isenta. Há a possibilidade. Se fosse aposentadoria por idade, não. Se a empresa hoje é na Receita Federal, a gente não faz nem esse parcelamento mais pelo sistema de arrecadação do INSS. É tudo na Receita. A dúvida era se é possível. Possível é. Já tentei ver isso no INSS. Possível é. Receita Federal. Porém, vai gastar bem. 3 anos, gasta bem. De 97 para cá. Mas se é a vontade da esposa, vamos fazer. O que eu aconselho? 3 anos que falta, vamos pagar a contribuição de teto para ela nesses 3 anos. Aumenta muito o salário dela. Muito mesmo. Pode falar. É bastante, vai ficar bem caro. Bem caro. Quantos anos a esposa tem? Desculpa a indiscrição. 48. Então ela vai ter que esperar 12 anos para se aposentar. Ela não quer? Não, antecipando não pode. Ela tem que ter idade mínima, 60 anos. Na idade mínima não, por tempo não. Mas saiba que o senhor vai ter que pagar de 97 até agora. É bem pesado. Pagou 15 e quer pagar agora mais 15. É bastante. É bastantão. Conselho? Não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Na internet não, mas o próprio INSS, ele pode simular e já pode até gerar as guias para você. Se o senhor for lá, ele faz isso na hora. Particularmente, não vale a pena. Inclusive porque é um período muito grande. Se fosse um período de 2 ou 3 anos e a vontade fosse imensa, como era daquele meu cliente, até poderia valer a pena. Tá? Mas é muito dinheiro. Vai ficar uma coisa bem grandiosa. Mas se é uma vontade... No caso dele, a melhor coisa seria esperar a idade. Primeiro porque ela não vai ter aplicação de fator, a idade não tem aplicação de fator, e ela pode o quê? Vertendo contribuições a cada ano, só para manter a qualidade de segurada. Mas por idade vai ter um limite, né? Vai receber salário. Não. Por idade ela vai receber quanto? 85% do salário de benefício sem aplicação de fator. Numa aposentadoria por tempo de contribuição, uma mulher com 48 anos, ela vai perder aí mais de 40% também. Sim. Aposentadoria por idade, 85% do salário de benefício, que é aquela média de todo o período contributivo, descartando os 20% menores, sem aplicação de fator. Isso.
Vale muito mais a pena, o senhor pode ter certeza que vale mais a pena. Aplique esse dinheiro, ou compra um imóvel, o senhor consegue comprar um imóvel com isso. Aí ela volta a fazer a inscrição como corretora, paga uma parcela primeira. Exatamente. Vai pagando para manter a qualidade de segurado. Se ela quiser adotar, se ela ficar doente, se ela morrer, o senhor recebe. Tá? Mulher morreu, o homem recebeu. É a mesma coisa. A partir da edição da Lei 8.213 de 91, direitos iguais para homem e para mulher. Tá? Tem que fazer uma contribuiçãozinha. Não precisa. Pode pagar a partir de agora, o senhor vai ver. Uma por ano, está tudo garantido. Só um minutinho, Marcelo. Pois não, alguém levantou a mão? A respeito da receita, na preocupação que estão nos médicos, nos dentistas... E agora sim, é real. É real. Por exemplo, os 20% sobre a renda, declarado no imposto de renda, e dessa declaração, parte rural, como que justifica isso? Parte rural? De imóvel rural? Não, parte renda rural. Bom, na verdade, essa renda rural, ela entra como remuneração? Tem aquele pedaço que só é o quê? Arrendado. É arrendamento? É renda como receita. Então ela vai ter que pagar. 20%? 20%. Na verdade, o rural, ele ainda tem... Se ele for segurado especial, ele tem desconto onde? Tem desconto na nota fiscal de 2,3%, aquele antigo fundo rural. É empregador, fazenda mesmo. 20%, então. Como empregador rural, é 20%. O que for declarado, né? Porque ainda tem as maquiagens. Mas é o mesmo problema que nós estamos enfrentando com o médico, nós estamos enfrentando com o dentista, e vocês vão vir enfrentar isso também. A única possibilidade de malha fina é no imposto de renda constando... Sim, o cruzamento de dados vai ser... O cruzamento de dados é imposto de renda e receita previdenciária. Esse está sendo o cruzamento de dados. Está levantando muita polêmica. Na verdade, nós estamos começando a receber as primeiras notificações. Então é 20% sobre isso. 20% sobre isso, limitado ao teto da Previdência. Nada superior a 3.691. Primeiro, 700, não chega a 750. Primeiro porque eu nunca vou poder ter contribuição maior, porque eu nunca vou ter regra de contrapartida, eu nunca vou receber mais que isso. Você pode colocar contribuir uma vez por ano ou tem que ser mensal? Não, você tem que se você está declarando no imposto de renda, o que você declara, e nós já estamos o quê? À mercê desse cruzamento de dados, é importante que seja mensal. Porque a sua remuneração é uma vez por ano? Então a gente tem que fazer o quê? A remuneração mensal. Lógico, posso fazer uma vez por ano? Posso, mas eu estou em risco com a receita. Eu sempre falo, médico, dentista, quer se aposentar especial? Pode. Só que você nunca mais vai poder o quê? Exercer sua atividade. E hoje o cruzamento de dados é algo muito rápido. Sua atividade principal no imposto de renda é o quê? Cirurgião dentista. É médico. Como que se aposentar especial? Não pode. Então, hoje os dados se cruzaram. A bendita nota fiscal paulista, tem coisa pior que isso? Não pode imposto de renda, não vai poder nota fiscal, e tudo que eu declarar eu vou ter que pagar o quê? INSS. Pois não, Marcelo. No caso do beneficiário, a pessoa separado, viúvo, Pode casar de novo? filhos. Bom, Casar de novo não. casar de novo à vontade, o INSS quer que vocês casem, não tem problema nenhum isso. Pode casar, Marcelo, é para casar de novo. Mas vai para os filhos o benefício? Bom, você recebe, a pessoa que você está falando recebe uma pensão por morte, é isso? É. Recebe uma pensão por morte. É mãe dela, a pessoa? O pai morreu, recai ao beneficiário. O pai morreu o pai de uma família. Quem que vai receber? Vai receber a companheira ou a cônjuge dele e mais os filhos até 21 anos ou inválidos. E se houver essas pessoas, vai ser o quê? Rateado o benefício. Agora, se ele não tiver companheira, não tem cônjuge, só os filhos até 21 anos ou inválidos vão receber esse valor de benefício. Até 21 anos. Não tem como eu deixar para ninguém? Não. A figura da pessoa designada acabou desde 1995. Tá? Não existe mais isso. Aí eu vou deixar para o meu sobrinho. Lenda, não existe mais há muito tempo. Certo? Mas pode casar, viu? À vontade. E as mulheres também,
Cuidado, ex-mulher recebe para sempre pensão, se ela recebia pensão alimentícia em vida. E se depois da morte do ex-marido ainda comprovar que precisava dele, uma necessidade superveniente, ainda pode pedir a pensão por morte. Você imagina, morre o ex-marido da Bianca, e a Bianca tem Alzheimer. A Bianca vai poder pedir a pensão por morte, mas ela era inimiga mortal dele, não tem problema. Ex-marido uma vez com o INSS, ex-marido para sempre. E as meninas têm que tomar cuidado, porque ex-mulher rateia a pensão com a mulher atual. Se o ex-marido morrer, o beneficiário é a ex-esposa. Se o ex-marido... Mas ele não está contribuindo. Daí não tem direito. Só vou ter direito se o falecido tiver o quê? Pagando o INSS ou aposentado. Ou ainda, eles tiveram uma coisa que se chama período de graça. Vocês viram que eu falei que a cada 12 meses ele pode verter uma contribuição? Para quê? Mesmo que não estando pagando, o INSS dá um presente. Durante 12 meses, você vai ter todos os seus direitos resguardados. Tá? Então, esse é o período de graça. Certo? Cuidado com ex-mulher, cuidado com ex-marido. Eles vêm atrás dos benefícios mesmo. E conseguem. Se tiver na pensão alimentícia, se receber pensão alimentícia, é indiscutível. Rateia com a mulher e rateia com os filhos. É todo mundo recebendo. Cônjuge, separada, 3, 4, 5 filhos, cada um uma parte, tá, gente? Não é um benefício para cada um. Pois não. Nesse caso de separado, ex-cônjuge, ele casou com separação... Não importa o regime de comunhão. Antinupcial. Para o INSS não importa o regime, tá? Não importa. Não importa o regime. Ele é o quê? É mulher e a ex-mulher, se ela comprovar a dependência econômica pós-óbito, ela ainda consegue o benefício. Não adianta, vocês vão deixar, se não deixarem vida e morte, deixa, viu? Não adianta brigar com os maridos, mulher. Fala. Eu tenho 22 anos de contribuição. Muito bem, nova e pagou bastante já. Eu quero me aposentar com uns 48, perdendo esses 40%. Você não vai chegar nisso, você vai chegar, mas provavelmente até a sua aposentadoria nós vamos ter grandes mudanças. Bom, esse ano eu estou assim, fora da empresa, fora da escola. Certo. Eu fui ao INSS e eles pediram que contribua um salário por mês, que é o mínimo para não perder o tempo. É isso mesmo? Ou eu contribuo esse grande uma vez por Bom, ano? se você quiser pagar o grande, como você vai o quê? Você quer se aposentar com 48 anos, para você conseguir alcançar os 30 anos, você vai ter que pagar mais o quanto? Mais 8 anos. Então todo mês. Todo mês, tá? Então, não, a cada um ano é quando eu já tenho o quê? Eu já tenho tempo e só estou esperando a idade chegar, tá? Você vai ter que pagar. Ou o salário mínimo, ou se puder fazer uma contribuição maior, ver como que está a sua base de cálculo, às vezes não compensa. Não, eu paguei 25 anos de salário mínimo. Dá tempo ainda de subir pro teto? Dá sim. Porque os meus foram mais ou menos uns 10 anos, eu tenho um bom salário até na empresa, depois na escola já caiu. Não, tenta ver como que faz uma análise contributiva, tenta ver como que fica isso. Às vezes você contribui 8 anos de mínimo, pode estragar totalmente sua base de cálculo. Obrigada. Certo? Imagina. Gente, infelizmente vocês vão ter que pagar o INSS para poder ter acesso aos benefícios previdenciários. Para ao chegar ao final da vida, ficar tranquilo. Eu sei que vocês vão ficar tranquilos de outra forma, porém pensem naquelas questões que eu falei. Os benefícios o quê? Extraordinários. A hora que eu não sei o quê? Não sei o que fazer, não posso trabalhar, morri e vou precisar o quê? Deixar uma renda. A título de curiosidade, às vezes me procurou um senhor, a sogra dele tem 85 anos. Ele falou, mas ela era riquíssima, mas dinheiro que não está o quê? Dinheiro que não está se movimentando, ele acaba. E ainda mais a pessoa estando o quê? Vivendo durante tanto tempo quanto vive o brasileiro. Então, não adianta. Nós temos que fazer o dinheiro render. Se eu só gastar e não colocar, o dinheiro vai acabar. E é aí que a gente precisa do INSS, porque esse, de uma forma ou de outra, ele está lá todo mês. Bom, projeções, só para a gente finalizar. Existe essa possibilidade, como eu acabei de falar, para jovem que já tem 22 anos, pago no INSS,
essa possibilidade que ela falou, né? Eu tenho 22 anos, ou ainda, estou quase para me aposentar. Há possibilidade de eu mudar esse valor de benefício? Há possibilidade. Eu sempre peço para que vocês façam isso quando? Nos últimos 5 anos. Mas por quê? Porque nesses últimos 5 anos você consegue inverter o jogo ainda. Pagou a vida inteira de salário mínimo, a vida inteira. Nos últimos 5 anos, se você inverter o teto da Previdência Social, você ainda consegue receber o quê? Um bom salário de benefício. 5 anos de teto e o restante todo de salário mínimo, sem aplicação de fator, eu não vou falar a idade mínima. O valor de benefício seria em torno de 1.620. Tá? São só 5 anos de teto. 3 anos de teto, toda a vida de salário mínimo, ia para mais ou menos uns R$ 1.400, R$ 1.300. Agora, se eu quiser pagar o quê? A vida inteira 2 salários mínimos e nos últimos 5 anos elevar para o teto, daí eu vou receber em torno de R$ 1.800. Estou falando todos os valores de hoje, tá? Em torno de R$ 1.800 hoje. Há possibilidade de mudança. Só não me venha 1 ano antes de aposentar querer mudar todo esse cenário. Daí a gente não consegue. Certo? Alguma dúvida? Procurem sempre manter as contribuições em dia, mesmo que vocês não vislumbrem uma aposentadoria, mas sim o quê? Um benefício de natureza extraordinária. Esse é meu maior medo, tá? A morte, a incapacidade, a reclusão. E por todos esses vocês vão estar cobertos pela Previdência Social, independentemente de ser ou não ser empregados. Pessoal, uma boa noite para vocês. Eu vou estar passando agora, pois não, inclusive com relação à contribuição patronal, né? Porque muitas vezes a gente não contrata empregado porque é o quê? Muito caro. Então as pessoas que são, as empresas que são o quê? Optantes pelo simples, não há o quê? Não que não haja contribuição patronal. Ela há, mas é dentro do quê? De uma alíquota única, né? Outra coisa que a partir do ano que vem a gente vai poder abrir empresa individual. Não precisa ser mais Sociedade, né? sociedade. Só que tem que ser sem salário mínimo. Então o corretor vai poder ter a sua própria empresa individualmente. E abrindo empresa ele vai poder levantar empréstimo, ter outros benefícios também, né? Então, muito bom falar isso. A opção pelo simples, que é algo novo para os corretores de imóveis, vão poder, inclusive, ter empregados a um custo muito menor, porque nós sabemos o quanto é caro ter um empregado. E, além de tudo, vão poder agora contar o quê? Com a firma, a antiga, né, que não é a antiga, a empresa seria uma empresa individual. Mais algum dos avisos, Marçom? Por hoje chega. Por hoje chega, tá todo mundo cansado? Então, tá bom. Uma boa noite para vocês.